Amigos do Brasil e dos quatro cantos do nosso planeta Terra, carinhosamente, boa noite. Pela grande misericórdia de Deus, estamos começando uma nova semana. Estamos bem juntinhos de vocês através deste vídeo. E o nosso propósito, amigos, é falar de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que criou os céus e a terra, que vive e reina por toda a eternidade. É sobre este personagem maior da humanidade. E quem sabe, né? E com certeza, não tenho dúvida nenhuma, o maior personagem do universo, que nós vamos passar alguns minutos juntinhos, desfrutando das bênçãos que Deus tem para todos nós. Quero agradecer aos irmãos, aos amigos que já se inscreveram no nosso canal. Muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, aproveite este momento, inscreva-se, faça o seu comentário, curta, compartilhe com os seus amigos, deixe aí o seu like e também não esqueça de dar uma apertadinha aí no sininho. Amigos e irmãos, muito obrigado de todo o meu coração pela audiência de todos vocês que nos assistem nesta linda noite desta segunda-feira. Obrigado, mas muito obrigado mesmo, porque vocês estão assistindo a este vídeo, que com certeza absoluta, através dele, o Espírito Santo vai falar com todos nós. Agora eu quero convidá-los para nós lermos a Bíblia. Vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos. É o 5º livro do Novo Testamento. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, a parte B do versículo. Lá está escrito assim: pois embaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Amigos, estas palavras foram ditas pelo apóstolo Pedro, apóstolo São Pedro, que no domingo anterior, naquele tempo, não existia o calendário gregoriano, que é o que nós usamos nos dias de hoje. O primeiro dia da semana era chamado a si mesmo, porque o calendário naquele tempo era assim: primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o 7º dia. Hoje, já da Idade Média para cá, é que o primeiro dia da semana é chamado de domingo. Então, Pedro, no primeiro dia da semana anterior, fez aquele discurso lá no dia de Pentecostes. Aproximadamente 3.000 pessoas se converteram a Cristo, aceitaram publicamente a Jesus como seu Senhor e Salvador. No final de semana seguinte, novamente, no primeiro dia da semana, na oração da hora nona, aqui no nosso calendário, 3 horas da tarde, Pedro e João iam entrando no templo. O que eu estou falando está registrado no capítulo 3 de Atos. E lá, em nome de Jesus, eles usaram o nome poderoso, o nome que está acima de todo nome. E Pedro então disse para aquele paralítico de nascença, coxo de nascença, que estava lá pedindo esmolas: em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu te digo, levanta. E ele então pegou a mão do coxo, o coxo se levantou e já entrou correndo no templo. Era 3 horas da tarde, hora nona no calendário judaico daquela época.
Pedro fez um longo discurso. Entrou pela noite. Sabe o que aconteceu? Pedro e João foram presos. Vejam bem, amigos, naquela tarde e noite, diz aqui o texto, que mais ou menos 5.000 pessoas se converteram. Vocês já pensaram, amigos? Dentro de 8 dias, a igreja teve um aumento significativo de 8.000 pessoas aproximadamente. Os religiosos da época entraram em pânico, porque eles não entendiam como aqueles homens galileus, homens incultos, tinham a capacidade de persuadir tanta gente. Eles não sabiam, eles não entendiam que aqueles galileus incultos, indoutos, tudo que eles falavam por inspiração do Espírito Santo. E foi assim que os saduceus, os fariseus, nessa hora, né, os inimigos se unem para defender os seus interesses. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. E o mote da pregação de Pedro, isto é, o cerne, o principal assunto daquela pregação, naquela tarde e noite, era que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Quer dizer, batia nos saduceus. Também Pedro estava falando no nome de Jesus, o Nazareno, e disse assim, que vocês crucificaram. E com esse discurso, Pedro também mexeu com quem? Com os fariseus. Então, a nata eclesiástica de Israel foi, naquele momento, provocada pela pregação de Pedro. Então, o capitão do templo foi chamado, Pedro e João foram presos, passaram a noite na cadeia, e no dia seguinte, o Sinédrio, a Corte Suprema de Israel, os religiosos, os doutores da lei, foram interrogar Pedro e João. Em nome de quem vocês estão fazendo estes milagres? Pedro respondeu para eles, em nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram. Só que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele foi assunto ao céu, onde está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Foi um discurso maravilhoso. E o que era mais difícil para os membros do Sinédrio é que Pedro e João estavam lá, acompanhados pela multidão. A multidão não arredou o pé. E o próprio coxo, o ex-coxo, estava lá para servir de testemunha que ele foi curado pelo poderoso nome de Jesus. E no encerramento do discurso, Pedro, cheio do Espírito Santo, declarou, porque embaixo do céu, aqui na face desta terra, não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. Ele estava se referindo a quem? A quem? Pedro estava se referindo a Jesus Cristo. Meus prezados amigos, meus irmãos, a história se repete. Porque quem tem coragem de pregar a verdade
Não é bem aceito pela sociedade, não. Pedro e João foram presos, foram interrogados, foram ameaçados para que não pronunciassem mais, não falassem mais naquele nome. E hoje não está sendo diferente. Os verdadeiros pregadores estão sendo perseguidos. Aqueles que têm realmente coragem de falar a verdade, esses estão sendo, ou pelo menos estão tentando cercear os seus direitos de pregar a palavra de Deus. Aqui na América Latina já há países por aí onde não se pode mais pregar o evangelho publicamente. Há países que não se pode falar mais no nome de Jesus. Vai preso. Muitos estão sendo mortos por causa deste nome. Mas, em nome de Jesus, este projeto Ide Pregai, ele vai continuar. E o plano de Deus é que o Evangelho de Cristo continue sendo pregado a toda criatura. Para quê? Para que as pessoas creiam e sejam salvas. A grande finalidade deste vídeo e futuramente da nossa live, fazendo parte do grande projeto Ide Pregai, é este. É falar de Jesus. Porque só Ele, não existe outro nome. Se alguém apresentar para você outro nome, prometendo salvação, é falso mestre, é falso profeta. Porque o único que salva, que cura, que liberta, que transforma e que brevemente vai voltar para arrebatar a igreja, tem um nome: Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pastor, eu quero, a partir de hoje, ser um verdadeiro cristão. Parabéns. O que eu faço, pastor? Aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Faça como os judeus daquele tempo, que não temeram nem a morte, mas tiveram a coragem de aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ore comigo agora, onde quer que você esteja. Pai, eu preguei aqui a tua palavra. Eu estou me baseando, papai, no que está escrito, que não existe nenhum outro nome embaixo dos céus e aqui também na face desta terra, pelo qual alguém seja salvo. O único nome que salva, que perdoa, que liberta é Jesus. Pai, eu oro pelas pessoas que estão te aceitando neste momento, como Senhor e como Salvador. Perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida, que todos permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém. Pai, também oro neste momento. Eu entrego em tuas mãos as pessoas que estão doentes. Há muitas pessoas, inclusive desenganadas pelos médicos, pessoas com câncer, pessoas que sofreram AVCs e tantas outras doenças incuráveis. Em nome de Jesus, o Nazareno, em nome de Jesus que curou aquele coxo de nascença, eu mando uma palavra para aqueles que estão doentes. Recebam agora o toque de Deus, recebam o toque do Espírito Santo e sejam curados, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntinhos novamente a partir das 18 horas com mais um vídeo divinamente inspirado pelo Espírito Santo. Boa noite a todos e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.